alguma coisa aqui? Já tá? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal do Zio da Gama, é uma alegria estar aqui novamente, né? Geralmente, às quartas-feiras, está aqui o Rony fazendo a apresentação da palestra. Hoje somos eu, por isso a gente já vai de antemão falando. Se alguma coisa acontecer de conexão, não perca as esperanças, a gente volta. Tá certo? A internet pode estar meio estável, como esteve sábado. Tem muita gente usando nessa época de pandemia. Mas, por favor, voltem. O expositor está lá na Bahia. Qualquer problema que tiver, ele cair, ele volta também. Então, não se preocupem, tá certo? A gente está hoje recebendo o Álvaro Mordechai, baiano, lá do interior da Bahia. Ele vai estar aqui com a gente hoje falando sobre transição planetária, certo? O Álvaro nasceu judeu e tem estudado sobre a língua hebraica, sobre a tradição hebraica, e tem feito esse mix da cultura e da tradição judaica com o cristianismo, na visão espírita, né? E hoje ele vai estar trazendo um desses temas para a gente, transição planetária, com tudo que a tradição judaica pode nos ajudar, tudo que o espiritismo tem para dizer. Já já a gente passa a palavra para o Álvaro. Faltam uns 2 minutinhos antes das 8, né? Deixar um tempo para o pessoal se conectar aí. Álvaro, se você quiser testar, falar uma boa noite aí para o pessoal, para ver se a gente está te ouvindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Imagina, estar aqui com vocês. Alegria te receber. De longe, né? O bom da tecnologia, né? Apesar de ser o nosso medo, né? É que a gente já se conecta com pessoas da Bahia, como o Álvaro, está longe, está lá na Bahia. Gente de Juiz de Fora, igual a gente teve o Vinícius lá. Gente lá da Austrália, igual o Maio, esteve conosco. E a gente vai fazendo essa ponte sempre que possível. Porque tem muita gente boa que está longe, né? E a internet pode nos trazer essas possibilidades aqui. A gente gostaria de lembrar todos, dando aqueles recados de sempre, de antes das palestras que a gente tem, que a gente está com o nosso Arraiá na sacola. A gente sabe que o Zio da Gama está fechado por conta da pandemia, mas o Zio da Gama está em obra, né? O salão, e quando tudo voltar ao normal, dentro do mais normal possível, o salão vai ser um novo salão, a casa já está maior, entendeu? Já tem mais sala de estudo, etc. A gente passou por uma grande obra nesse período de pandemia, e tem um grupo de trabalhadores da casa, como todas as casas espíritas, aí nesse momento do ano, aproveitam das festas para a gente fazer os nossos eventos de arrecadação, para contribuir com as obras da casa, né? Então, quem puder participar, comprar uma sacolinha, né? Porque a festa junina vai ser por meio de sacolinha esse ano, a gente está vendendo e vai entregar dia 18, só passar na frente do Zio e pegar seu kit. É um kit que vem doce, vem bolo, vem cuscuz, a R$30. Nosso objetivo é vender 200 dessas sacolinhas. Vocês devem ter visto na página do Face o vídeo do Carlito divulgando essa iniciativa, tá certo? Então a gente agradece aos nossos frequentadores, amigos e vizinhos puderem colaborar com a gente também. A gente sabe que tem outras casas aí fazendo essa atividade também, Seara do Mestre, caminhando, semeador. Enfim, ajudem. Quem puder, ajude. Assim a gente se ajuda e todo mundo sai dessa pandemia melhor que quando a gente sai dela, tá certo? Dá para comprar pelo Face, dá para pagar pelo PicPay, tem várias formas de comprar, de contribuir. Eu quero contribuir, não posso pegar no dia, não tem problema, compra sacolinha, a gente destina para o Musicarte, que é o braço social, um dos braços sociais do Zio da Gama, e a sacolinha vai para uma das crianças ou uma da família lá do projeto Musicarte, certo? A gente continua falando que durante esse período de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas precisam conversar, precisam compartilhar suas dores, suas angústias, suas dúvidas. Então, o nosso trabalho de atendimento fraterno, ele continua. Se precisar conversar com alguém, como a gente tem na casa, o atendimento fraterno. Agora a casa está temporariamente, fisicamente fechada, mas os atendentes fraternos estão à disposição. Manda uma mensagem inbox pela gente aqui pelo Facebook, como algumas pessoas já têm mandado. Eu entrei em contato com alguns dos trabalhadores da casa, e a gente encaminha para um atendente fraterno, para que ninguém passe por essas dificuldades, esses momentos difíceis na vida, sozinho, tá certo? Então, a gente gostaria de lembrar isso.
estamos aqui para ajudar. O Centro Espírita Zilda Gama está aqui para ajudar da forma que a gente puder. Se a gente tem mais algum outro recado, Marli? Só isso, não? Não, é só isso. A Marli está aqui, hoje a gente está na casa da Marli, tá? E a gente está também na Bahia, onde o Álvaro está. Hoje a palestra vai demorar um pouquinho mais de 1 hora, porque o tema é bastante interessante, bastante informações para a gente compartilhar, para a gente ouvir. Então, a gente gostaria de contar com todos vocês durante a palestra. Álvaro, mais uma vez, boa noite, bem-vindo, agradecemos o convite. Já vi que a Irene está aqui, a Irene que nos apresentou. Irene, boa noite. Então, vamos convidar todos para a gente fazer a nossa prece inicial, né? Aquele momento da gente se conectar ao alto, a gente se conectar a Jesus. Assim a gente pede para todas as pessoas se sentirem à vontade, fechem os olhos. Assim a gente eleva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. E como sempre fazemos, Senhor, em primeiro lugar, a gente te agradece por mais essa oportunidade bendita de estarmos onde estivermos, no celular, no computador, reunidos em teu nome, para ouvir um pouquinho sobre as tuas mensagens, sobre os teus ensinamentos, para aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa, a qual abraçamos e pela qual fomos abraçados. A gente te pede, Senhor, para que todas as pessoas que estão nessa live, nos ouvindo agora ou que ouvirão depois, possam aproveitar da melhor maneira possível essas reflexões e levar para a sua vida, para a sua caminhada, para as suas tarefas. A gente pede também, Senhor, a intuição, a inspiração, e pedimos para que todos envolvam o Álvaro com as melhores energias, para que ele consiga transmitir a reflexão que ele traz aqui nessa noite, da melhor maneira possível, e que essa reflexão, esse compartilhamento de conhecimento, seja útil, bom para todos nós, e saímos dessa reunião melhores do que iniciamos. Te pedimos, Senhor, fique conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Álvaro Mordechai, direto da Bahia, fica à vontade, a casa é tua, o público virtual é teu, fica à vontade. Obrigado, agradeço o convite. A Irene, você falou que está aqui já com a gente, né? Ela ontem, nós tivemos uma palestra na casa espírita dela, onde ela frequenta. E eu acho que você fez o contrário. E não tem problema. Não tem problema. Tá ótimo. Não é só com vocês, eu costumo brincar e falar, tudo que tem menos que 2000 anos eu tenho dificuldade de entender. É uma brincadeira. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui. Ontem nós estivemos na casa espírita que a Irene frequenta, e eu agradeço esse convite, a oportunidade de estarmos juntos. Então vamos iniciar por um poema que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, no dia 28 de julho de 1971, ao final do programa Pinga Fogo. Apaga-se o milênio, a sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho, de paz estandeia o conflito. De polo a polo, a dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice restrito. A cultura perquire, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização, atônita insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando a terra à nova madrugada. A transição planetária tem sido um tema muito discutido e muitos oradores, muitas perguntas, um tema
do qual, em função de estarmos no ápice dos dias da transição planetária, vigora-se, então, a importância de falarmos um pouco desse tema. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre as origens judaico-cristã da transição planetária. Nós voltaremos a milênios atrás, quando, então, são iniciadas as falas sobre transição planetária. Ao contrário de que muitos espíritas ainda têm pensado que esse tema vem ser revelado apenas pela doutrina espírita, nós falaremos do livro do profeta Daniel, nós falaremos um pouquinho do Apocalipse, do apóstolo João, falaremos um pouquinho sobre o sermão profético de Jesus, e então, por fim, falaremos sobre o livro Obras Póstumas, quando é trazida uma mensagem de uma magnitude de esclarecimentos magníficos. A palavra Apocalipse, ela tem sido mistificada por milênios. Apocalipse, no grego, significa revelação. Apo, tirado. Kaluma, véu. Tirar o véu que foi tirado. Ao contrário de mistificar, nós iremos, com a luz da doutrina espírita, esclarecer sobre este contexto. O livro do profeta Daniel, como citei, ele traz um resumo no Salmo 137, do qual foi, então, atribuído ao profeta Jeremias. Esse resumo de contexto, onde o profeta Jeremias narra as dificuldades, as grandes dificuldades que passou, então, o povo de Israel, quando teve o primeiro templo de Jerusalém destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor, que foi o grande imperador da Babilônia. E ao que nos foi dado a saber, pela revelação de Divaldo, e também pelo que nos foi dado a saber pela revelação de Chico, nós temos um vídeo de Divaldo Pereira Franco, caminhando nos jardins da FEB, e ele nos conta, ele revela nesse vídeo, está à disposição na internet, no YouTube, que Nabucodonosor teria sido a reencarnação de um trabalhador espírita que foi contemporâneo ao Chico, que teria sido senador pelo estado de Minas Gerais e teria sido presidente da União Espírita Mineira. O nome desse trabalhador, Camilo Chaves. E ali no Salmo 137, onde o profeta Jeremias, que então anunciou essa passagem pelas suas capacidades mediúnicas de predição, ele iria colocar dentro de versículos que ficariam marcados para toda a humanidade, como poderia entoar cânticos a Deus, o Eterno, em uma terra estranha. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que eu esqueça a minha destra. Como nós sabemos, a primeira revelação, tanto quanto o Evangelho, se expressa em linguagem metafórica, em simbolismo. Obviamente, estava sendo retratado os dias, as dificuldades que o povo de Israel passaria e passava no exílio da Babilônia. Mas mais do que isso, a terra do Espírito é uma terra que encontra-se apenas em paz quando em perfeita comunhão com o Pai Celestial, quando plenamente depurado de todas as imperfeições, de todas as dificuldades íntimas. Assim, questiona o grande profeta Jeremias, como poderíamos, ainda vivendo num misto de trevas e luz, de dificuldades e uma busca incessante pelo bem da qual anseiam nossos espíritos, como poderíamos nós dedicarmos a nossa fé a Deus, dentro da vivência dessas dificuldades? Na primeira parte do livro,
do profeta Daniel, onde fica caracterizado por esses versículos do profeta Jeremias, nós encontraremos o povo judeu saindo como cativo e caminhando por muitos milhares de quilômetros até chegar à Babilônia. Chegando à Babilônia, este homem, Daniel, que em hebraico significa Dan-niel, aquele que recebe o julgamento de Deus, ele não apenas recebe, mas ele acolhe os julgamentos de Deus e tudo que a vida material lhe proporciona, todas as dificuldades. E assim, Daniel, em função de ele ser de uma família nobre do povo de Israel, em função de sua bela aparência, de sua inteligência, do seu alto grau de intelectualismo, em função dele ser um homem extremamente moral. Ele é escolhido pelos chefe dos eunucos. Os eunucos eram homens que eram castrados para que pudessem trabalhar dentro do palácio de Nabucodonosor. Assim não colocariam, entre aspas, nenhum risco para a família imperial. Ele sofreria muito naqueles dias. Mas conta o livro do profeta que o rei Nabucodonosor tivera um sonho. E nesse sonho ele trouxera todos os magos, ele trouxera todos os astrólogos, todos os intérpretes e religiosos do seu reinado, mas ninguém conseguia identificar o significado daqueles sonhos. Então, Daniel, em uma caracterização de como se dá de uma maneira metafórica, de uma maneira simbólica, ele explica que o rei Nabucodonosor dedicava os seus esforços íntimos, dedicava as suas afinidades para que então ele pudesse fazer o seu reinado no mundo material crescer. Mas, à medida que ele alimentava a sua animalidade, para que o seu reinado pudesse ser visto dos quatro cantos do mundo, o rei Nabucodonosor, ele então encontraria o processo de obsessão. E Daniel narra como seria este processo, e assim se dá, de maneira metafórica e simbólica, o processo de obsessão por subjugação de Nabucodonosor e tudo aquilo que teria interpretado o profeta Daniel definitivamente ocorreria. Assim, seria cessada, após algum tempo, a vida no plano físico de Nabucodonosor, e seu filho Baltazar, ele iria assumir o reinado. Conta, e essa referência será importante para entendermos o texto de Kardec, porque Kardec faz uma referência ao festim de Baltazar, que ocorrera, então, uma grande festa. E essa festa estava regada a bebidas, orgias e todos os tipos de extravagâncias materiais que poderia se obter naqueles dias. E em um simbolismo, a perfeita profanação ao divino simbolismo, porque nós sabemos que não existem objetos santos, ou todos os objetos podem, entre aspas, ser santificados quando dedicados ao bem. Mas, nesse simbolismo, Baltazar manda pegar todos os tesouros, os artigos de fé do Templo de Jerusalém e expor durante aquele festim. Então, em um processo onde a mediunidade de efeitos físicos toma uma proporção gigantesca, uma mão se materializa e escreve, então, Mene Mene Tekel Ufarsin. Para muitos pode parecer, até quem sabe, um grande mistério, uma grande fantasia. Mas eu ouvi aqui que algumas semanas atrás vocês tiveram Vinícius Lara, de Juiz de Fora, vocês aqui me contaram, nós estávamos juntos, eu estava junto com Vinícius, em uma reunião mediúnica de efeitos físicos. E nós vimos não uma mão se materializar, mas muitas mãos se materializarem. E então essas mãos não escreveram como foi descrito, mas realizaram uma série de efeitos mediúnicos que são completamente explicados à luz da doutrina espírita. Mas entenderemos um pouco mais à frente o que significa esse
essas palavras escritas, Mene Mene Tekel Upharsin. Mais uma vez, ninguém podia decifrar. Daniel é chamado. Daniel decifra e então, antes de que ele pudesse decifrar, o rei Baltazar diz a ele que daria 1/3 do reinado da Babilônia e daria correntes de ouro e ele se vestiria de púrpura e linho para que então trouxesse o significado daquelas palavras. Ele dá o significado, mas ele recusa vestir-se de púrpura e linho. E púrpura e linho são as mesmas vestes que é narrada para nós que o rico da parábola do rico e o Lázaro, ele vestia. E Emmanuel, quando comenta vestir-se de púrpura e linho, ele nos diz que é ter o seu espírito cristalizado pelo orgulho. Ele, quando oferecem-lhe as correntes de ouro, que são uma referência metafórica ao entendimento de que muitas vezes nos acorrentamos ao ouro do mundo, nos acorrentamos às paixões da qual nos propõe a matéria, ele se recusa. Mas ele aceita a governadoria de 1/3 da Babilônia. Em função de seu alto intelectualismo e de sua moralidade, no mais alto nível, ele causa inveja a todos os outros grandes políticos daqueles dias da Babilônia. E eles, sabendo que Daniel servia ao Deus único, ao Criador dos céus e da terra, e nunca teria abandonado a sua fé, ocorre então que eles decidem, como um golpe, como uma trapaça, premeditando que ele assim não se curvaria a uma estátua. Eles erguem uma estátua gigantesca do novo rei, pois assim como dissera Daniel, Baltazar teria a sua vida no plano físico decretada o fim e ele desencarnara. Então, mediante aquela nova estátua do novo rei, todo o povo da Babilônia deveria se curvar 3 vezes ao dia. E todo aquele que não se curvasse à estátua desse rei, que era tido como um deus, era tido como divino para aquele povo, então, assim, deveria ser jogado na cova aos leões. Daniel, todos os dias, durante aqueles 3 momentos, virava as costas para aquela estátua e em direção a Jerusalém, lembrando-se, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu esqueça a minha destra. Ele então proferia suas preces sem que as palavras pudessem sair de sua boca, porque na realidade elas saíam de seu coração e ele pedia forças a Deus para que pudesse suportar todas as vicissitudes e as dificuldades que a vida lhe impunha. Dessa forma, ficavam observando aqueles que então armaram essa situação e flagraram ele em um belo dia, sem se curvar aquela estátua. Ele fora jogado à cova aos leões. E então, ao dia seguinte, para surpresa de todos, quando abrem a cova dos leões famintos, Daniel estava vivo. O que nós podemos compreender disso? Nós devemos fazer uma comparação para com o que nos traz o profeta Isaías, quando então ele traz os seus esclarecimentos dentro de uma linguagem metafórica, sempre de como seria, então, o mundo já regenerado, o mundo após a transição planetária. E ele nos diz que a justiça seria como uma faixa que estaria ao peito de todos. A lealdade seria o cinturão, e o lobo conviveria com o cordeiro, com o leopardo que repousaria junto com o cabrito, o bezerro junto com o leão, o novilho estaria no campo e até mesmo uma criança o guiaria. A vaca e o urso andariam juntos. Mas como entendemos isso à luz da doutrina espírita? Compreendemos, pelo que nos diz o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, que o princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, demora cerca de 1,5 bilhões de anos para que pudesse, então, alcançar o sílex. E nesses 1,5 bilhões de anos,
estaria o princípio inteligente, ainda não individualizado, estagiando e adquirindo os automatismos orgânicos que são patrimônios de nosso espírito. Conquistamos isso durante bilhões de anos. Por exemplo, estamos piscando, estamos com o sistema imunológico funcionando sem que nós necessitemos raciocinar de maneira automática, não raciocinada. Isso se manifesta no nosso cérebro reptiliano, no nosso cérebro límbico, e estamos todas essas funções, então, se manifestando perfeitamente. Mas quando o nosso princípio inteligente, ele estagia por todos esses reinados, ele traz também um instinto, que no livro A Gênese, Kardec iria definir como inteligência não raciocinada. Porque, mais uma vez, como um automatismo, não existe clareza de raciocínio, mas então agimos imediatamente, quando nos sentimos ameaçados. Por exemplo, um carro nos fecha no trânsito. Muitas vezes agimos como o leão que ruge para aquele que está ao lado no trânsito, principalmente em uma cidade como São Paulo, com um dos trânsitos, quem sabe, mais agressivos de todo o mundo. Dessa forma, nós trazemos uma série de instintos que ainda são vivos em nosso organismo. Mas quando então alcançamos o ápice dessa evolução anímica e estamos no ponto de desenvolver a nossa consciência e então nos tornarmos um princípio inteligente não individualizado, passamos a iniciar o processo do qual se dá o cultivo do hábito para com os aspectos morais da vida. Dentro do âmbito dos aspectos morais, nós iniciamos o desenvolvimento daquilo que, no futuro, quando estivermos plenamente depurados, quando nós, então, formos espíritos puros, agiremos em conformidade com as leis divinas de maneira automática, sem raciocinar. Teremos alcançado o mesmo que hoje nós temos dentro do nosso organismo, do corpo físico. Dessa forma, o que Isaías nos traz e o que representa Daniel na cova com os leões é que todos esses instintos estarão pacificados dentro de nós, dentro do meu espírito. E então, terei o meu instinto de animalidade já não mais vigente, mas sim o cordeiro estará caminhando ao lado desses instintos. Assim, nós caminhamos para a segunda parte do livro do profeta Daniel. E na segunda parte do livro do profeta Daniel, nós encontraremos o Apocalipse trazido pelo profeta Daniel, onde ele nos narrará, em uma linguagem extremamente simbólica e metafórica, sobre como ocorreria a transição e os tempos por vindouros, como seria a humanidade já regenerada. Então, para que nós possamos ler alguns versículos, no capítulo 8, versículo 15 até o 19, conta assim: ante a visão, eu, Daniel, procurei compreendê-la. O profeta Daniel procurava compreender a visão, o transe mediúnico que ele estaria adentrando. E então, eis que postou alguém que tinha a aparência de um homem. Um espírito aparecer à sua frente, com a aparência de um homem. Assim como o espírito Asclépios, na obra de André Luiz, ele necessita se materializar em nosso lar para que André Luiz e outros que estavam em sua companhia pudessem levar os seus questionamentos, porque esse espírito habitava as zonas mais elevadas do nosso orbe, ou talvez já nem mais do nosso orbe, e ele já não mais tinha a aparência humana. Ele já estaria muito mais evoluído. Então, dessa forma, esse espírito aparece. Eis então que ele escutou uma voz que dizia, essa voz vinha do meio do rio Ulai, Gabriel, o anjo, o mesmo anjo, que anunciou a Maria, mãe de Jesus,
o nascimento de seu filho, o mesmo anjo que anunciara a Zacarias, esposo de Isabel, que ela estaria grávida e teria um filho, João Batista. E assim o anjo iria dizer: explica a visão a este homem, porque Daniel não entendeu a visão que ele havia obtido naquele transe mediúnico. Ele então aproximou-se e veio quando Daniel, escutando essa voz, que provavelmente um espírito da mais alta envergadura, quiçá Jesus, ou alguém intimamente ligado a ele, porque Emmanuel nos conta no livro O Consolador, salvo engano, na pergunta 278, que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. E ele diz: Filho do homem, essas são as visões que se referem ao fim dos tempos, ao fim dos tempos antigos, que renovar-se-ão em uma nova era, não o fim do mundo do plano físico. E então, quando falava essa voz, o profeta cai em um sono profundo, com seu rosto tocando o solo, da mesma forma que ocorre com Saulo de Tarso, quando ele recebe o seu encontro à porta de Damasco com Jesus, que ele não suporta a presença daquele espírito, e ele cai de cima do seu cavalo, cai com a face na terra. Eis que farei saber o que ocorrerá após o período de fúria, pois o tempo determinado ocorrerá o fim. No tempo determinado ocorrerá o fim dos sofrimentos, o fim do império do mal sobre o bem. Aqui é apenas um pouquinho do que nos traz o livro do profeta Daniel, mas nós igualmente encontramos um versículo ainda muito mais antigo do que o livro de Daniel. Nós encontramos no livro de Números, do Pentateuco de Moisés, um versículo onde igualmente se refere à transição planetária. Mas, para nós hoje agora entraremos um pouquinho no Apocalipse de João, o evangelista. Mas para entendermos qual é o grau e a elevação do espírito de João, o evangelista, nós traremos uma pequena narrativa feita por Humberto de Campos no livro Boa Nova, para que nós possamos entender qual a dimensão de sua mensagem. Conta-nos o espírito de Humberto de Campos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Maria encontrava-se visualizando Jesus na cruz. Os momentos derradeiros, os últimos momentos da vida no plano físico de Jesus. Então, naqueles momentos, Maria se questionava: por que tanta brutalidade? E por que tanto sofrimento com o seu filho? Quais eram os propósitos de Deus para com aquilo? Mas uma voz no íntimo de sua consciência dizia: Maria, confie, seja resignada. Entregue sua confiança nas mãos de Deus. E ela, que encontrava-se sozinha, sente uma mão ao seu ombro. Era João, o evangelista. João fora o único de todos os apóstolos que não abandonara Jesus, nem mesmo na sua crucificação. Todos os outros apóstolos teriam fugido, teriam corrido, teriam negado, teriam efetuado por suas razões e nas suas condições o que lhes foi possível e cabível naquele momento, sem nenhum tipo de julgamento. É João, o evangelista. Ele estaria com Maria até o final dos momentos. Jesus então olha para sua mãe e diz: mãezinha, eis aí o teu filho. Logo após, ele olha para João e diz: meu filho, eis aí a tua mãe. E assim, João, o evangelista, permaneceria por longos anos, acompanhando Maria, mãe de Jesus. Eles então se mudariam para Éfeso, na atual Turquia,
onde encontra-se disponível a visitação, a casa onde ela habitara, a casinha de Maria, e João acompanharia ela. Já então, quando ela estaria desencarnada, igualmente todos os outros apóstolos, ele seria o último apóstolo vivo. Lá por volta do ano 86, quando Domiciano, o imperador romano, que almejava tomar a figura e a posição de Deus, ele, que via que o cristianismo ganhava novos seguidores, determinara que João deveria ser preso, porque se João fosse preso e fosse encerrada a divulgação dessa crença, assim todos poderiam adorar a ele, Domiciano, com maior facilidade. Então, ele enviara soldados que colocaram João preso na ilha de Patmos, atual Grécia, uma das ilhas da Grécia, na ilha de Patmos, a cela onde ele estivera preso, onde ele receberia todas as visões do livro de Apocalipse que ele registraria lá, então, que também encontra-se disponível para visitação para aqueles que obtiverem a oportunidade em determinada situação, no nosso pós-pandemia, quem sabe. Então, lá estará o local à disposição. Lá ele receberia as visões do Apocalipse. Mais uma vez, numa linguagem metafórica, e parecendo uma exata sequência daquelas palavras proferidas e daquelas visões que recebera o profeta Daniel. A linguagem, o tipo de mensagem seria uma perfeita continuação do Apocalipse de Daniel. Então, para que possamos entender um pouquinho mais alguns versículos para caminharmos na palestra. Então, vi um novo céu, capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente vestida para o seu marido. Aqui viu um novo céu, Shamayim, em hebraico, céus. Na realidade, são traduzidos como céu, mas significam firmamentos do plano espiritual. Ele vê uma nova realidade no plano espiritual, porque a humanidade estaria regenerada. Mas, como o plano físico nada mais é do que um pleno reflexo da nossa evolução espiritual, se eu quero conhecer uma árvore, eu a vejo pelos seus frutos. Se eu quero entender como eu sou, eu vejo os frutos que estou plantando dentro do meu lar, dentro da minha casa espírita, dentro do meu trabalho, dentro dos meus dias de folga, dentro de todos os lugares. Assim, isso é um reflexo do meu mundo espiritual. Como se obtém uma nova realidade espiritual, não mágica, mas alcançada por milênios, onde a humanidade se esforça e nas múltiplas reencarnações vai se depurando, quando assim se liberta de suas imperfeições morais, reflete-se uma nova terra. Por isso é dito que o céu antigo e a terra antiga tinham passado, e o mar já não estava mais ali, porque a água, o mar, como nós nos lembramos no livro de Gênesis, sobre o dilúvio de Noé, o mar e a água, ela é a representação da purificação. E então, o contexto espiritual, num mundo já ditoso, estaríamos em outra realidade. Não necessitaríamos mais das águas da purificação trazidas dentro desse simbolismo. E a cidade santa, Nova Jerusalém, como nos conta na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, quando Gamaliel explica a Saulo de Tarso que a terra prometida não é um local circunscrito ao plano físico, mas sim um estado de espírito. Ou seja, a Nova Jerusalém, aonde estaria erguido o templo, que nós veremos, que o terceiro templo não mais seria
no plano físico, mas seriam no plano espiritual, a nova Jerusalém, em referência a Ineshkateteru Shalaim Tishkarriamini, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu esqueça a minha destra, não uma referência ao plano físico, mas a representação e ao simbolismo espiritual que nos traz. Dessa forma, seria o casamento entre o Messias, os ensinamentos trazidos pelo Cristo e o povo de Israel, que aqui é descrito, como nos explica Emmanuel no capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, que o povo de Israel, em função de ser uma das raças adâmicas, traz um certo personalismo, mas a referência é de toda a humanidade. Toda a humanidade estaria celebrando esse casamento. E então, da mesma forma, ouviu ele uma voz que tremeu no trono, dizendo, a Shekhinah, em hebraico, Shekhinah, traduzido como a presença divina, estará com toda a humanidade, e ela viverá com os homens, e eles serão um povo, e ele próprio Deus. Deus com eles, Deus conosco, significa Emmanuel, em hebraico. E ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, porque a ordem antiga já passou. O que significam esses versículos? A presença divina. Onde nós encontramos a presença divina no Antigo Testamento, em outra passagem? Nós encontramos a presença divina narrada na construção do tabernáculo. O tabernáculo que fora ordenado que fosse construído, e Moisés, na saída do Egito, após receber, então, os 10 mandamentos, construiria o tabernáculo. Mas, em que momento se coloca a presença divina no tabernáculo? Será que Deus poderia estar em um local físico? Deus está em todos os locais, mas em nenhum lugar especificamente. Pois que ele se manifesta no fluido cósmico universal. E através do seu fluido de pensamento divino, ele se encontra em todos os lugares, mas não contido em um único. Então, qual é o simbolismo? O que significa isso para nós? Conta que quando o povo judeu era escravo no Egito Antigo, não haviam soldados para todos os judeus, para que eles pudessem, então, trabalhar ao máximo. Então, o faraó determina que homens do povo judeu seriam escolhidos para se tornarem líderes. Esses líderes, eles seriam líderes de um grupo, e quando aquele grupo não cumprisse o trabalho determinado, esse homem tinha a obrigação de bater neles com um chicote, e se eles não cumprissem o trabalho, ele apanharia sozinho. Ou seja, delegaram a agressividade, colocaram um soldado egípcio para cuidar de um judeu que teria um grupo sobre sua responsabilidade. Mas conta que 70 desses homens, ao invés de se embebedar pelo poder, assim como demonstrou sua alta moralidade o profeta Daniel, iriam 70 desses homens se negar a bater nos seus irmãos de humanidade, mas eles apanhariam e acolheriam as dores para não se entregar à agressividade. Mas muito mais do que isso, esses 70 homens que tinham apenas o dever da fiscalização se colocariam como trabalhadores ao lado de seu grupo para que pudesse amenizar os trabalhos dos outros. Assim, quando é ordenada a construção do Mishkan, do tabernáculo, Moisés reúne esses 70 homens dentro desse simbolismo. E ele diz, daqui, a presença divina não mais sairá. Não de um local físico, mas do espírito daquele que edifica o reino dos céus em seu coração. Ali faz-se presente a presença divina, faz-se viva, vive naqueles corações. Como chegou a dizer Jesus, eu e meu Pai somos um. Porque ele encontrava-se em plena comunhão indescritível, vai nos dizer André Luiz, com o Pai Celestial. Assim, esses homens seriam não ao nível de Jesus,
mas homens extremamente dedicados, homens que dedicavam-se ao trabalho ao próximo e a minimizar os fardos dos ombros alheios, seguravam as dores das pancadas, mas assim não retribuía ao mundo agressividade, mas levava amor. Isso é um pouco da mensagem do que nos traz o livro de Apocalipse. O Apocalipse do profeta, de João o Evangelista na ilha de Patmos. Mas vamos falar um pouquinho do sermão profético, um dos 5 maiores e principais sermões de Jesus. Quando ele inicia o sermão profético, ele olha o templo de Jerusalém e ele diz: aqui não restará pedra sobre pedra, e eu edificarei um novo templo no coração dos homens. Estevão, ele iria no seu martírio como, quiçá, o primeiro mártir do cristianismo. Ele, quando fora condenado por Paulo de Tarso a ser apedrejado dentro do átrio do templo de Jerusalém, ali Estevão, quando faz o seu sermão, quando apresenta a sua defesa, onde ele faz uma narrativa de toda a história do povo judeu, começando por Abraão, passando por Isaac, Jacó, Moisés. Ele passaria por toda a história do povo judeu. E ao final, ele diria: vocês que mataram os profetas do povo de Israel em Jerusalém não compreendem que Deus não pode habitar em templos de pedra. Deus habita em templos edificados no coração dos homens. Como poderíamos nós dedicar um templo de pedra ao Criador do universo? Eu costumo dizer que seria como se nos juntássemos, por exemplo, mediante ao império de Alexandre o Grande, construíssemos uma casinha 2x3 de pau a pique e dedicássemos à presença do imperador e levássemos o imperador que, como dizia ele, que de onde nascia o céu, ao oriente até o ocidente, do leste a oeste, por onde passava o sol, não o céu, perdão, o sol, tudo aquilo seriam suas terras. Levar esse grande homem a essa casinha e falarmos: dedicamos isso para que seja sua morada. Esse grande imperador daria risada de nossa cara, e por mais boa que fosse a nossa vontade, ele jamais habitaria no templo, naquela casa, porque ele obtém todo o seu império grandioso. E assim Deus, que criou todo o universo, não habita na matéria, mas ele habita em corações daqueles que dedicam a sua vida material a servir ao próximo. Esse seria o novo templo do qual narra Jesus no sermão profético. E conta-nos Emmanuel, quando comenta esses versículos, que as nossas estradas nunca estiveram tão aturdidas e abarrotadas de transeuntes, viajantes de todos os lados, que vêm do leste para o oeste, do norte para o sul, de todas as direções, por todos os lados, em busca dos seus prazeres mundanos, em busca da riqueza, em busca dos prazeres do mundo material. Mas saciar a sede do espírito com o mundo material seria como matar a sede com água do mar. Um dia nos cansamos. E por isso diz Emmanuel que nunca houveram tantos templos edificados no mundo, nas mais diversas religiões, nas mais diversas crenças, nos mais diferentes segmentos de cristianismo. Mas o homem apenas encontrará sua paz íntima quando adentrar ao templo íntimo do Espírito, quando edificar o reino dos céus em seu coração, em nossos corações. Assim,
Jesus iria trazer, em linguagem, mais uma vez simbólica, uma série de explicações sobre como seria o mundo regenerado. O mais interessante, para que possamos compreender as raízes do judaísmo e entendermos a cultura da qual Jesus estava imerso e como ele fora chamado mestre, rabi, um rabino, um homem que obtivera no plano material todo o contexto de vida do povo judeu, falando a sua língua, imerso na cultura e vivendo dentro das tradições, trazendo as lições que os maiores dos seus missionários até aqueles dias, inspirados pelo Cristo, os profetas, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, o profeta maior, quando se refere a Emmanuel, Moisés, teriam trazido dentro daquilo que Emmanuel vai nos dizer que são todos os germes do Evangelho que se encontram na primeira revelação. E Emmanuel ainda nos diz, a par do Evangelho. A par significa lado a lado. A par do Evangelho encontra-se o Antigo Testamento. E quando nós falamos o nome do mundo em que vivemos, Olam, mundo. Mundo significa ocultação em hebraico. Por que ocultação? Porque como sendo criado espíritos simples e ignorantes, tendo o livre-arbítrio para evoluirmos a partir de nossos próprios esforços, nós temos a opção de nos aproximarmos das leis divinas ou nos afastarmos das leis divinas. Quando nós nos aproximamos das leis divinas, nós então estamos agindo em comunhão, em aproximação, em revelação do divino ao mundo material. Quando por livre-arbítrio nos afastamos das leis divinas, nós estamos ocultando, entre aspas, Deus desse mundo. O propósito é revelarmos, é trazermos o Apocalipse, a revelação de Deus a esse mundo. Como nós sabemos, um mundo de provas e expiações possui majoritariamente atitudes comuns a todos, preponderando ao mal e não ao bem. Mas o mal nada mais é do que a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Assim como a escuridão é apenas a ausência da luz. Mas a partir das múltiplas reencarnações, vamos nos depurando e vamos então nos livrando de nossas imperfeições, vamos nos livrando das algemas fluídicas, dos vícios, das paixões, e então revelamos a Deus, no brilhar, no encandear da centelha divina que habita em todos nós. E assim fazemos com que Deus, através do exemplo, possamos nos tornar educadores, evangelizadores efetivamente da humanidade, através de nos regenerarmos e trazermos a revelação divina ao mundo. Mas teria uma data pela tradição judaico-cristã, pela tradição judaica, perdão, para que isso ocorresse, para que iniciasse, então, o que é denominado o nome Era Messiânica para o judaísmo? Sim, ano 6.000. Mas, Álvaro, nós estamos no ano de 2020. No nosso calendário, no calendário judaico, nós estamos no ano de 5.780. E essa seria a data máxima, a data limite. Não estamos assim tão longe, mas nós poderíamos adiantar essa data. Mas como seria? Viria um novo tempo. Um novo tempo descrito por Jesus no sermão profético. Um tempo que desceria dos céus, tudo em uma linguagem extremamente metafórica. E a gente às vezes lê isso, mata o espírito e fica com a letra. Numa linguagem metafórica, num reflexo daquilo que os nossos espíritos estão se tornando ao adentrarmos a transição planetária para o mundo de regeneração. E depois disso, um mundo ditoso, um mundo feliz. Então, irá nos dizer o grande Rabino Tzemach Tzedek que, quando então assim estivesse revelado
este momento da humanidade, todo mundo se reuniria ao redor da Torá. Mais uma vez, aqui, Torá não é o Pentateuco de Moisés apenas, mas a instrução. Torá vem da palavra oraá, instrução, das instruções divinas. Estaremos todos, como nos diz Kardec, quando explica a passagem do Evangelho, um só rebanho, um só pastor. Estaremos todos reunidos ao redor de um só Deus. Estaremos todos reunidos ao redor dos ensinamentos do Cristo, do Messias. Dessa forma, então, continuando as explicações, vai nos dizer, dentro da tradição judaico-cristã, da tradição judaica, que se aplica na interpretação do cristianismo, do que é narrado no Evangelho por Jesus, vai nos dizer que ocorrerá, então, a ressurreição. E aqui a gente fala, meu Deus, como que pode ser que todo mundo vai nascer de novo e vai ressuscitar e seguir para a Terra Prometida? A Terra Prometida a gente já explicou que não é circunscrita ao plano físico, mas haverá o retorno a essa terra. Por que o retorno? Porque em hebraico, techuvá significa retornar, retornar à essência do Criador que existe dentro de nós, retornar ao que fomos criados para realizar. O quê? Fomos criados para nos utilizarmos do nosso livre-arbítrio pelos acertos. Não fomos criados para o equívoco. Quando nos equivocamos pela má utilização do livre-arbítrio, em função de vontade própria, pois a vontade de Deus é que nós tenhamos os acertos e a aproximação. Então, o retorno, porque sairemos do afastamento e retornaremos à luz do Pai Celestial. Aqui, não uma ressurreição onde todos os corpos físicos vão se levantar, mas ao contrário disso, todos os espíritos que assim estiverem na Terra estarão regenerados para adentrar não ao plano físico, mas o plano do qual denominamos como a plena depuração de nossos espíritos. E ainda falará para nós o sermão profético sobre o banquete dos justos, onde fora pedido a Jesus que colocasse, uma mãe lhe pede que fosse colocado um de seus filhos à direita e o outro à esquerda dele, no banquete dos justos. Pois no banquete dos justos se sentariam apenas aqueles que acompanharam a transição planetária. Alguns seriam separados os bodes das ovelhas, e as ovelhas significam aqueles que se pacificaram, aqueles que se tornaram pacificadores para a humanidade, e os bodes, aqueles rebeldes, seriam então colocados em processo de afinidade fluídica em um outro orbe, um mundo primitivo, ou na transição de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, para que então se tornassem missionários do intelectualismo e aprendizes da moralidade, como nós vimos acontecer no nosso planeta com a vinda dos exilados de Capela. E por último, é descrito que Kolam Israel Yeshchelek Molamavá, todo o povo de Israel. Aqui nós estamos nos referindo a esse grupo circunscrito, o povo de Israel, mas devemos entender como toda a humanidade, porque a primeira revelação veio aos judeus para toda a humanidade. Então, Kolam Israel, todo o povo de Israel, tem parte no mundo vindouro, porque nós ouvimos Jesus nos dizendo que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha se perderá. As leis divinas foram criadas para tocar individualmente os nossos corações. Podemos ser rebeldes, podemos retardar esse tempo, mas todos seremos tocados por Deus. E assim, para que nós possamos adentrar um pouquinho em obras póstumas, e depois disso encerramos a palestra daqui a algum tempinho, nós falamos da mensagem da qual nos traz Kardec, que fora recebida no dia 25 de abril de 1866,
nesse livro, Obras Póstumas. E assim inicia no ano de 1866. Se antes dizíamos, aproximam-se os tempos, hoje dizemos, os tempos são chegados, mas nos alerta Kardec, através dos espíritos superiores, que a transformação do mundo, a transição planetária, não se dará pelo dilúvio, como ocorreu, segundo o livro de Gênesis, o que nos conta o dilúvio de Noé. E isso não se dará de maneira mística, de maneira mágica, de maneira misteriosa, mas levará séculos. Séculos. É que nós somos imediatistas, esperamos as mudanças do dia para a noite, mas as mudanças, efetivamente, elas ocorrem nos séculos a fio de trabalho, nos séculos a fio de dedicação de muitos espíritos missionários que tocam os nossos corações, para que nós também sejamos trabalhadores dessa obra de regeneração. Então, nos contam que as convulsões parciais, as grandes tormentas, elas não são símbolos, pois elas estiveram por todos os lados, por todos os tempos da história da humanidade. Vai nos contar ainda que toda a transição planetária, ela se dará, mais uma vez, pelas leis naturais, porque Deus é inteligência suprema. E Ele criou o tempo. A sua inteligência transcende o tempo e o espaço. As suas leis são imutáveis, por isso, as leis naturais das quais nós conhecemos são o suficiente para que nós possamos ver essa transformação efetivamente se dar. E nos contam os espíritos superiores que essa transição virá com novas gerações, que essas então criarão transformações no meio de consumo, nas estruturas sociais, nas escolas. Duas gerações que se sucedem umas às outras com ideias e pontos de vistas inteiramente opostos. E poderá, então, se notar a diferença dessas gerações, porque as novas gerações, elas virão com a disposição inata e intuitiva ao bem. Então, o que estão nos dizendo os espíritos superiores, através aqui da mensagem trazida por Kardec? Estão nos dizendo que os missionários, sim, como nós lemos no livro Transição Planetária, 2.000 espíritos de Alcione que estão encarnados, iniciaram o processo de encarnação no ano de 2012, como nos conta Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Sim, teremos esses 2.000 missionários para revolucionar os mais diversos âmbitos da sociedade humana, intelectual e moralmente, mas nas sucessivas gerações, isso significa que os missionários estarão dentro de todos os lares. E eu gosto de citar o fato de que, se nós olharmos, eu tenho um pouco mais que 30 anos, 30 anos atrás, como se comportava um empresário. O empresário bem-sucedido era aquele homem austero que usava o seu terno sempre impecável, e ele então adentrava a sua empresa e pouco falava com os seus funcionários, com as pessoas ao seu redor. E os grandes empresários eram aqueles que acumulavam centenas de milhões. Mas, já nos dias de hoje, como quando nós olhamos Bill Gates, Mark Zuckerberg e tantos outros que eu nem poderia citar, tantos empresários, Warren Buffett, que se tornaram famosos não por mais acumular grandes fortunas, mas por gerir e dedicá-las à caridade, à doação. Bill Gates, por exemplo, fundando a Fundação Linda Gates, onde ele dedica já há muitas décadas a pesquisas para doenças infecto-contagiosas, para a descoberta da cura, por exemplo, da AIDS e de tantas outras doenças que matam no seio de nosso orbe na África
tantos e tantos irmãos de humanidade. Ele que se dedica, através dessa fundação, hoje, nos dias de hoje, e é talvez cotado um dos mais próximos de provavelmente encontrar a cura do corona, porque ele possui dentro de sua organização já uma história dedicada a toda essa busca de cura. Mark Zuckerberg, que nos mostra, por exemplo, que quando adentrando a sua empresa, você encontra videogame, música, mesa de pimbolim e sempre usando a mesma camisetinha branca, porque não mais o terno. E então os grandes empresários tornaram-se jovens, que, como nos diz o texto, com gerações que se sucedem umas às outras, com ideias antagônicas. E eles estão voltando às suas mentes para que então pudessem e possam transformar o mundo. Eu gosto de citar também a história de Albert Einstein, porque essa mensagem é de 1866, um grande missionário da humanidade, sem sombra de dúvidas. Se hoje estamos usando aqui a internet, é devido à teoria da relatividade. Mas ele, aos 13 anos de idade, abriu mão da sua cidadania alemã, onde ele nascera na Alemanha, porque ele não concordava com os meios educacionais, com os métodos educacionais que eram empregados na Alemanha. Então nós vemos gerações que se sucedem, e se nós formos falar em bullying, quando eu estava na escola, não era errado, entre aspas. E hoje, as crianças nascem com a mesma predisposição inata e intuitiva ao bem. E quem tem sobrinhos, netos, filhos dessa nova geração, encontram os missionários dentro dos seus próprios lares. Então, como nós vemos, essa mudança, essa transição, ela se faz pouco a pouco. E cada vez mais nós nos surpreendemos com as novas gerações de espíritos missionários. E ao contrário do que muitos de nós espíritas costumamos dizer nas tribunas e falar para, assim, nossa casa espírita, olha, se você não acompanhar a evolução do nosso orbe, Kardec acabou com o inferno. Ele colocou fim ao misticismo do inferno, e nós espíritas estamos dizendo que se você não acompanhar, o inferno não existe. Mas você vai ser extraditado desse planeta. Você vai ser convocado, como eu expliquei um pouco atrás, a encarnar em um outro planeta de provas e expiações. Mas o que nos explicam os espíritos aqui é que a maior parte de nós tem mais a casca estragada do que o miolo. O nosso interior está predisposto ao bem. E muitos desses espíritos, muitos dos espíritos que ainda estão rebeldes, que ainda estão extremamente egoístas, quando desencarnam, encontram seus amados queridos, como nos mostra o livro Libertação, o Espírito Saldanha, que já desencarnado, encontra seus amados queridos e outros líderes de religiões trevosas, como nos conta a psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontram seus entes amados para que então pudessem se transformar. E aqui nos dizem os espíritos superiores nessa mensagem que apenas uma pequena parte, essencialmente egoísta e orgulhosa, estaria efetivamente pronta ao processo de transmigração entre ordens. Eu não estou dizendo que não ocorrerá, mas é que a gente fala, olha, se você não fizer isso, mas o Espiritismo não é uma proposta para apontarmos dedos aos outros, mas é uma proposta para reflexão interna e para esclarecimento de espíritos que necessitam da expansão consciencial para tomar novos rumos na transição planetária, nas nossas vidas. Então, conta-nos esses espíritos que um grande número de flagelos e calamidades ocorrerão. Mas esses flagelos e calamidades serão o advento da renovação. E uma série de espíritos, uma pleide de espíritos, iriam se esforçar para que não ocorressem essa transição. Mas quanto mais força eles colocam para que não ocorra, para que sim possam disseminar o mal, mais eles impulsionam
a humanidade para que alcance a regeneração. Vemos nos dias de hoje, em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, as pessoas, os grupos espíritas se unindo, as mais diversas ONGs se reunindo para auxiliar ao próximo. Vemos pessoas nos seus prédios se colocando à disposição dos mais idosos para que possam fazer as compras, apesar das calamidades, apesar das forças das trevas, para que então não ocorra e para que haja um retardamento quanto elas menos percebem. Todos esses eventos apenas servem para unificar os nossos corações e para que nós possamos trabalhar no progresso da humanidade para atenuar os fardos nos ombros dos nossos irmãos de humanidade. Irá ainda nos dizer, já caminhando quase para o encerramento, que em todas as regiões do mundo fermentam novas ideias de progresso e a humanidade que se encontra doente em seu espírito busca remédio para o espírito. Então, dos mais diversos setores, nos mais diversos grupos, irão eclodir, como nós vemos, o número de ONGs, o número de grupos de amigos, os números das mais diversos matizes de organizações que se reúnem para, então, que possam realizar o bem. Mas Kardec aqui faz uma importante ressalva, que muitas dessas organizações, muitas dessas ideias, por não se embasarem em ideias, por se embasarem em ideias materialistas, trazem ilusões. Nós, espíritas, devemos estar atentos às raízes filosóficas das propostas que nos são dadas, para que nós não caiamos em filosofias utópicas, para que nós não caiamos em filosofias materialistas, mas para que nós possamos, então, nos apoiar no espiritualismo científico, para que nós possamos nos apoiar na doutrina espírita e levar o progresso, o bem e a reunião de espíritos afins para o bem, em prol de um bem comum, a espiritualização, em prol de um bem comum, a doutrina pura do Evangelho que nos é trazida, a doutrina do amor, e não as doutrinas materialistas. E o Espiritismo possui a capacidade de apaziguar as chagas e as feridas da humanidade, quando traz os mais diversos ensinamentos de Confúcio, Lao Tse, de Buda e de tantos outros, mostrando que foram grandes missionários, que trouxeram as suas contribuições e que todas as religiões são respeitáveis e que todos os esforços pelo bem são válidos e que a doutrina espírita já não mais sobre o materialismo que nega Deus e não mais sobre o fundamentalismo de uma religiosidade, de uma fé cega, traz a proposta da união de ciência, filosofia e religião e equaliza numa balança que nós podemos dizer que, sem sombra de dúvidas, existe aqui a capacidade de unir e de apaziguar as feridas da humanidade, colocando o espiritualismo científico, espiritualidade, ciência e filosofia em uma balança onde tudo se equaliza em prol de um bem comum. E, por último, o festim de Baltazar vai ser citado que, como naquela noite onde foi escrito, lá no festim de Baltazar, quando falamos do profeta Daniel, Menemene Tekel Upharsin, que significa Deus determinou o número limite dos dias do teu reinado que foi contado chegar ao fim. Quer dizer que ele foi pesado na balança de Deus e foste achado em falta. O teu reino será repartido e dado aos medos e persas, explicou Daniel. Mas Kardec vai nos dizer que as palavras escritas e a explicação do que ocorre em uma
em um simbolismo desse festim de Baltazar que ocorre nos dias de hoje, são as palavras: fora a caridade, não há salvação. O que determina os nossos corações, os nossos feitos, são o propósito da caridade, da fraternidade, de nos olharmos uns aos outros como irmãos e assim amarmos como Jesus nos amou. Por último, conta-nos os espíritos superiores que devemos ter fé, que devemos ter força, e eles nos dizem: trabalhai sem descanso, trabalhai sem descanso e agradecei. Mostrem-se dignos da coragem e da perseverança. As lutas são necessárias para fortalecer a alma. As lutas, elas desenvolvem a nossa intelectualidade e também são grandes remédios contra as nossas imperfeições morais. A dedicação. Então, trabalhadores da última hora, espíritas, nós somos os braços da regeneração da humanidade. Nós fomos convocados, não apenas nós espíritas, mas sem sombra de dúvidas, nós espíritas fomos convocados como os trabalhadores, os apóstolos que devem exemplificar, porque, como disse Mahatma Gandhi, o exemplo não é a melhor forma de se educar, é a única forma de se educar. E regenerando os nossos corações, impondo mínimos esforços no nosso dia a dia, através do autoconhecimento que nos propõe a doutrina dos Espíritos, nós temos a condição, a capacidade de então enxergarmos-nos imperfeitos, mas temos as nossas imperfeições todas acolhidas pelo Evangelho do Cristo e seguindo os exemplos do guia e modelo da humanidade, Jesus, nós temos as condições de sermos trabalhadores em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, em tempos de abundância, em tempos de convulsões no planeta Terra. Nós temos as condições de que nós possamos efetivamente, sermos os braços. Sermos os braços, sermos as palavras, sermos os pensamentos, sermos os corações regenerados, que irão, então, perpetuar. E nos séculos e nos milênios a fio, quem sabe, nós veremos essa Jerusalém narrada por João, o evangelista, narrada por Daniel. Vemos o templo narrado por Jesus no sermão profético, descendo dos céus e se estabelecendo em nossos corações, para que, então, sigamos em frente, sigamos na transição como os trabalhadores da última hora. Aqui, então, eu encerro a exposição. Nós, então, agradecemos ao Álvaro por essas reflexões tão profundas, trazendo para a gente essa história que faz parte da nossa história e que muitas vezes a gente não conhece, que traz do Velho Testamento, que são as nossas raízes. E a gente, antes de fazer a prece final, né, eu queria pedir para todos permanecerem, para tomarem o passe espiritual. Tem duas pessoas que eu preciso mandar um abraço. Eu estou com saudade de todos vocês que estão presentes. É muita gente que eu amo demais. Mas eu tenho que mandar um abraço muito especial para minha mãe, não é? Que está lá em Águas de Lindóia e que assiste as nossas lives e que agora está lá assistindo, me achando sempre linda e maravilhosa. E para um amigo querido lá do Pará, o Arthur e a Joana, que também de lá, de tão longe, tem nos acompanhado aqui em São Paulo, né? E essas são as bênçãos da tecnologia. Então, vamos agradecendo ao Álvaro, porque realmente foi muito esclarecedora essa conversa, né? E vamos, então, fechando os olhos, relaxando, nos conectando com esse sagrado, com esse Deus que cuida de cada um de nós e que não nos abandona jamais. Com esse Deus
que deu forças para Daniel e para os profetas para enfrentarem desafios muito maiores do que a pandemia, porque eram desafios que vinham de dentro e não de fora. Com fé, com confiança, com a certeza absoluta de que não nos falta o amparo divino. Vamos sentindo nesse instante a presença dos amigos espirituais que se aproximam de nós e de nossos lares neste momento. Lembrando que para o espírito não há barreiras físicas. A única barreira é a do pensamento. E é este pensamento que neste momento usamos como elo de ligação entre esses amigos tão queridos que nos assistem. Então vamos respirando, relaxando e deixando que essa luz luminosa caia sobre nós, sobre o nosso lar, nos dando essa sensação de paz, de harmonia e de alegria, nos dizendo da providência divina e do amor, nos dizendo que, como um pai não dá pedra ao filho que pede pão, Deus também não nos dá neste momento em que pedimos as suas bênçãos. Nada que não seja o melhor para nós. Nos alimenta o corpo, nos alimenta a alma. E sentindo-nos embalados, vamos sentindo profunda gratidão por podermos compartilhar desses momentos de reflexão, por sabermos da presença de Deus em nossas vidas, por termos a certeza absoluta que caminhamos ao longo de toda a eternidade para chegar aqui, neste instante, neste momento. Porque aqui, neste instante, neste momento, é onde podemos ser os melhores instrumentos do amor de Deus. Porque se passeamos pela Babilônia, pelo Egito, pela Pérsia, se passeamos pela Mãe África, pelas florestas da América do Sul, se subimos as montanhas do Himalaia, se mergulhamos no Rio Ganges, hoje nos encontramos nessa terra abençoada, nesta missão de luz e de amor. Deus não nos pede nada mais do que aquilo que possamos fazer nesse momento. É a nossa vibração de amor e de luz por todo o nosso planeta, envolvendo especialmente todos os dirigentes de todas as nações, todos os líderes, empresários, pessoas que detêm o poder nas mãos, para que eles possam, nesse instante, também perceber que instrumentos de luz eles podem ser. E que possamos juntos criar este mundo de regeneração e de renovação que se aproxima. Que daqui a algum tempo possamos olhar para trás e dizer: Senhor, obrigada por 2020, Senhor, porque foi ali que eu aprendi, foi ali que eu mudei, foi ali que eu me transformei. Envolvidos nessa luz, desse amor, sentindo essa paz tão grande, vamos nós mais uma vez dizendo: Senhor, fazei instrumentos de nós, do teu amor e da tua luz, que possamos dizer, como Maria, como Paulo, como Francisco: Senhor, o que quer de mim? O que queres que eu faça? E o nosso coração responde: filho amado, quero de você apenas o que você pode dar. Quero de você apenas o seu melhor, não importa o tamanho dele. Quero de você apenas, filho meu, que lembre, estou ao seu lado, hoje e sempre. E assim, nessas bênçãos de luz, encerramos as nossas orações, o nosso trabalho desta noite, agradecendo mais uma vez ao Álvaro e a todos vocês que partilharam conosco desses momentos. Muito obrigada. Quem que vem no sábado, Fê? No sábado é o Arthur Macien, nosso grande amigo também aqui da Zona Sul.
e esperamos vocês, ok? Até lá, muito boa noite, obrigada.